Permitam que a minha primeira palavra vá porque nós sentimos ser um momento especial para todos os premiados naquele encontro que, embora juntou o jornalismo e esta ordem, e em particular a Sofia Martins. Os familiares que aqui estiveram presentes puderam, de alguma maneira, testemunhar a gratidão de uma classe relativamente àquilo que foi não apenas um programa, mas uma carreira dedicada, entre outras causas, à causa da saúde. Eu pude conhecer a Sofia Martins na TSF, muito jovem, já lá vão alguns anos, e aquilo que foi dito pelo seu irmão era rigorosamente verdade. A sua vida não buscava prémios, traduzia-se no cumprimento de um dever de cidadania. E foi esse dever de cidadania que a fez cruzar a vossa vida, a vossa missão. E por isso parece ser justo começarmos por evocar não apenas um prémio, mas uma carreira e um exemplo, que é um exemplo de cidadania a que o Presidente da República nunca pode ser alheio. Senhora bastonária, que bem me sinto aqui, como aliás tão bem pôde descrever, que bem me sinto aqui neste Congresso. Embora conste que o Presidente da República tem o dom da ubiquidade, não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso causa naturalmente alguns melindres legítimos e justificados de setores profissionais. Ainda hoje, os juízes, por não ser possível estar no seu Congresso, a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que tem razões de queixa, porque no meio das suas, eu iria dizer, determinadas lutas, bem, gostaria de estar mais com o Presidente da República, mas o Presidente da República não consegue aguentar o seu ritmo de atividade ao serviço da classe que lidera. Mas aqui estou convosco, e é difícil não recordar que toda a minha vida foi marcada, e bem, por farmácias e farmacêuticos. Ano a ano, recordo, desde a mais tenra idade, que um dos maiores amigos de meu pai era dono da farmácia Nascimento, ele próprio oficial da Guarda Nacional Republicana, mas que preferia ser farmacêutico à Guarda Nacional Republicana, e que tinha a farmácia na Avenida Dom Carlos. E foi o primeiro mundo maravilhoso para mim, o convívio com aquela farmácia. Rapidamente passou para a farmácia Soares, que ainda existe no fim da Avenida Pedro Álvares Cabral. E foi o segundo mundo maravilhoso. E fui percorrendo esses caminhos até chegar àquela idade. Não havia ainda juventude, havia adolescência, em que jogava ao futebol na adolescência com aquilo que viria a ser vosso bastonário, mas eu não imaginava. Havia como que uma intuição, algo que nos aproximava, era isso. Ele viria a ser farmacêutico, o João, que está ali na primeira fila, e que representou uma ou outra farmácia, a farmácia Silveira, que preencheu muitos dos melhores tempos do início da minha adolescência. E, portanto, eu continuaria até hoje, um pouco por todo o país, onde vou descobrindo mais farmácias e farmácias novas e novas farmácias, encantado, como qualquer bom e militante hipocondríaco, por poder entrar numa farmácia e perguntar o que há de novidades.
o que há de novidades nas áreas de que sou, naturalmente, tendencialmente especialista. E por isso pude testemunhar o vosso percurso ao longo de muitas décadas. De comum tem o serviço dos outros e a proximidade. A vossa vida foi feita de serviço dos outros, é feita de serviço dos outros, perto dos outros, e daí a proximidade. E quando o país era um país ainda largamente rural, antes do 25 de Abril, os outros eram o mundo rural, mas também o mundo urbano que crescia em mancha de óleo, mas também o mundo metropolitano, e onde havia populações, carências, necessidades, e por isso proximidade, aí havia farmácia, aí havia farmacêutico. E o farmacêutico era, sobretudo, um profissional liberal, proprietário da sua farmácia, e depois trabalhando para a sua farmácia. E em certas gerações, a vida se fazia toda numa só farmácia, décadas após décadas. Isto acontecia ainda nos anos 50 do século passado, nos anos 60 do século passado. Até que a mudança do país, a urbanização, a metropolização e depois a transformação do mundo rural levou a que o farmacêutico, em muitos casos, passasse a ser também uma realidade presente noutros universos. Na indústria, no ensino, sempre, está ali a nossa querida professora Odete Ferreira, e como não podia deixar de ser, sempre sob a vigilância de um médico, o professor Fernando Pádua, não vá o seu coração não aguentar, mas aguenta, tem aguentado tudo. Isto para dizer que essa transformação que se deu em Portugal nos anos 70 e depois 80 e 90 e na viragem do século transformou muito a vossa vida, sobretudo a vida dos vossos antecessores, menos jovens. Mudaram de vida. Mas ao mudarem de vida, não mudaram no essencial de vocação. Porque eu sustento, e daí uma pequena discrepância em relação ao Sr. Ministro, a solidariedade institucional permite estas discrepâncias entre o Presidente da República e o Governo, é que para mim o ser farmacêutico é muito mais do que uma profissão, é uma vocação. É uma vocação. E é uma vocação que ou se tem ou não se tem. E depois se cultiva ou não se cultiva, e nunca conheci nenhum farmacêutico que não o tivesse cultivado. Porque é uma vocação apaixonante. Porque é apaixonante porque passa pelo convívio diário com as outras e os outros. Com essa palavra, com esse conselho, com essa vacina, com esse medicamento, com aquilo que é feito, obviamente, de preparação científica e técnica, mas depois de muito de espiritual, de muito de amor, de fraternidade, de paciência, de compreensão, de disponibilidade sem limite de tempo. É preciso a correr fora de horas, acorde fora de horas. É preciso estar presente onde há dramas, está-se como estiveram em Figueiró dos Vinhos, em Pedrógão, em Castanheira de Pera. Estiveram e estão. Estiveram e estão os que lá estão, estiveram e estão os que lá não estão, mas lá estão também. E a vossa presença aí se manifestou novamente. Nesse mundo rural, remanescente, à beira do mundo urbano. E Portugal foi mudando. E surgiu o Serviço Nacional de Saúde, que depois se integrou num Sistema Nacional de Saúde.
E foi naturalmente percorrendo várias etapas, até o presente, diversificando-se, enfrentando desafios difíceis como o da centralização das pessoas, a sua concentração nas grandes urbes, como do envelhecimento da população, como das crises económicas e financeiras. E o que me custava entrar numa farmácia e pedir um medicamento e dizerem-me: um minuto que eu vou telefonar, porque aqui não há, mas há ali na farmácia vizinha e vamos lá buscar num instante. Ultrapassando o que podia haver teoricamente de concorrência ou de disputa de espaço. E o que foi viver esses anos dolorosos para vós, certamente, mas dolorosos para mim também, compreendendo como estavam a resistir. E como essa resistência era uma prova da vossa dedicação, da vossa vocação, do vosso apego a essa vocação. E por isso, a minha presença aqui é, antes do mais, um elogio a essa vocação. E um elogio à vocação com a alegria de deparar com um congresso dominantemente de jovens e dominantemente de mulheres. É quase o paraíso. É quase a antevisão do paraíso para aqueles que acreditam nele. Será pouco mais ou menos assim. Rodeado de jovens, de senhoras que sabem de medicamentos. E, portanto, disponíveis para qualquer problema, mesmo no paraíso. E depois, se me permitem, o paraíso vai mais longe, porque além de estarem bem acompanhados de outros amigos e confrades no mundo da saúde, tem aqui presentes os nossos irmãos que vêm do universo que fala também português. Não são só eles, mas estão eles aqui conosco. E isso alarga o nosso paraíso. Mas porque ainda não chegamos ao paraíso pleno, ainda estamos na travessia do purgatório, que é uma forma de qualificar esta vida terrena, há problemas que se colocam e que aqui foram naturalmente apresentados pela senhora bastonária. E esses problemas têm a ver com a mudança no país e com os desafios que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde e, mais genericamente, ao Sistema Nacional de Saúde. Com a sua diversificação, com o que ele sofreu com as crises, de constrangimentos, de limites financeiros, de limites na definição de regras e na sua vivência, de limites nos recursos humanos, na sua formação e no seu estatuto, e até na disciplina estatutária. Tudo isso é mais penalizador em tempo de crise. E nós estamos a sair de uma crise profunda de bastantes anos. E por isso eu tenho defendido que aqueles que conhecem e que vivem por dentro todos os dias o mundo da saúde têm um papel essencial, convergindo nas informações, convergindo nos diagnósticos, convergindo nas terapêuticas, tentando ultrapassar aquilo que durante muito tempo foram clivagens doutrinárias ou ideológicas. Quando noutros setores da vida nacional essas clivagens se tinham esbatido, perduravam ainda, de algum modo, no domínio da saúde. E, no entanto, a realidade não estava à espera da resolução desses debates doutrinários. Porque a realidade social nunca espera, por muito que custe a nós, académicos, nunca espera pelas nossas congeminações.
Estamos nós a elaborar o próximo capítulo de um manual. Já a sociedade se encarregou de desatualizar esse capítulo, porque não esperou. O seguro de saúde não esperou. As novas realidades no setor privado ou social não esperaram. As novas gerações que chegavam, mesmo no quadro do setor público, tinham anseios diferentes, viam a vida de forma diferente, queriam respostas mais rápidas, urgentes, que acompanhassem o ritmo da evolução económica, financeira, social. Ora, a política e o direito, sobretudo em tempos de crise, vão sempre atrás e muitas vezes vão muito atrás dos desafios. E por isso os estatutos demoram tanto tempo a serem revistos ou formulados. E por isso as decisões políticas aparecem sempre como tão tardias para quem, no dia-a-dia, tem de dar respostas que são instantes. E quando se tratou de respostas que passaram pela sobrevivência de partes da atividade farmacêutica, porque foi disso que se tratou, em muitos casos, então, cada semana, cada mês, cada semestre, parecia uma eternidade. E o desafio está colocado. E o mais difícil é recuperar o tempo perdido, em tudo na vida. Eu vejo isso na minha vida académica. Quando tive atividades, eu evitei interromper a vida académica, mas algumas vezes tive de colocá-la entre parênteses. E depois quis recuperar. A recuperação foi tão difícil. O tempo que as crises tiram à vivência das sociedades, recuperá-lo traduz-se em muito mais tempo do que aquilo que foi o tempo de crise. E, no entanto, o que seria necessário é que a resposta fosse mais acelerada. Que para uma crise de 4 anos e meio não se tivesse de esperar 7 ou 8, mas sim 1 ou 1 ano e meio ou 2. Mas as dinâmicas sociais são mais complicadas do que isso. Daí o meu apelo às convergências, ao diálogo, à compreensão, o que não quer dizer a admissão dos pontos de vista de cada qual, mas a compreensão para se ver o que é possível fazer, porque, nomeadamente, um domínio como a saúde, dentro do quadro dos domínios sociais, é sempre um dos sacrificados pelos constrangimentos e as dificuldades financeiras. É sempre. Por isso, eu compreendo os vossos anseios, as vossas preocupações, e ao mesmo tempo compreendo e louvo a forma como decidiram virar-se de forma ainda mais intensa e mais atualizada nos meios para aqueles que são a razão de ser da vossa atividade e da minha função presencial, as portuguesas e os portugueses. Enquanto chegavam, não chegavam as respostas para a compensação do tempo de crise, converteram as portuguesas e os portugueses naquilo que tinha sido sempre a vossa vocação. Mas agora de outra forma. E medicamentos para todos quer dizer isso mesmo. Quer dizer, responsabilidade social que sempre foi a vossa, ou comunitária. É olhar para aqueles que menos meios têm para aceder aos medicamentos. É olhar para as situações de ruptura ou pré-ruptura, ou de desigualdade, ou de assimetrias entre pessoas, entre áreas territoriais, entre setores sociais, e ver o que podem fazer para reequilibrar o que está desequilibrado, para ultrapassar essas desigualdades. Isso não é mais do que o afirmar as raízes da vossa vocação. É com o digital, é com o digital. É com outro tipo de diálogo, é com o tipo de diálogo. É com outra formação, com outra formação. É com outra maneira de viver a proximidade. Terá de ser assim. Porque as solicitações são diferentes. E num país envelhecido, são duplamente diferentes.
porque há o país mais jovem que espera de vós uma resposta à medida da juventude daquelas e daqueles que aqui estão, e há o país envelhecido que tem o seu discurso, não o discurso dos mais jovens, tem o seu acesso à informação, tem a sua lentidão na reação perante os fenómenos, espera não ser guetizado nem esquecido. E, portanto, terão de, ao mesmo tempo, enfrentar esses dois reptos diferentes, o dos menos jovens e o dos mais jovens, com tempos diferentes, com discursos diversos, com pedidos que não são exatamente os mesmos. Daí a importância desta vossa reflexão. E daí o espírito de família que aqui encontrei e que encheu a minha alma. Pergunto a mim mesmo se nos vossos estatutos não há figura de farmacêutico honorário. Devia haver, porque para quem fez da sua vida um apreço tão grande pelas farmácias e os farmacêuticos, devia haver alguém, não é que tenha ajudado muito, não, e ajudei, não deve ter havido ninguém que tenha a um ritmo tão intenso antecipado tudo o que estava para sair, discutido bulas circunstanciadamente, bulas como se dizia antigamente, possuído vade-mecum para poder realmente cotejar o que se passava e confrontar um farmacêutico mais distraído com uma desatualização, ou então exatamente o contrário, com a permanência de medicamentos que tinham sido retirados do mercado, e o que me levou a trabalhos imensos para, junto da responsável pela sua produção, recolher as últimas 40 caixas que havia no mundo. Convencido que estava de que era o único anti-alérgico compatível com o meu temperamento e até com a minha personalidade. Em suma, encontro aqui esse espírito de família, que é fundamental, porque, como disse a vossa pastorária, daqui ides partir para a vossa faina cotidiana, mas com outra alma, com outra alegria, com outra dinâmica. Porventura, o Sr. Estado agora não houve, com algumas mesmas queixas em relação ao Governo, alguns motivos de reivindicação, mais umas preocupações acrescidas, mas sabendo que contam com uma grande pastorária. E queria dar-lhe uma palavra especial. É uma grande bastonária, não apenas por ter superado as expectativas, que são sempre elevadíssimas numa função como essa, mas por ter feito isso com uma devoção integral, com uma dedicação todos os minutos, com uma alegria de viver, com uma capacidade para ouvir, para estar atenta ao universo dos farmacêuticos portugueses, também aberta ao universo de todos os farmacêuticos, esses milhões que eu não conheço, mas que são maravilhosos mesmo à distância. Bom, mas em diálogo constante com os outros pares no mundo da saúde, ou as outras pares no mundo da saúde. E essa é a palavra que lhe queria dirigir, porque, a não ser a sua família, muitas vezes, aquelas e aqueles que por si são representadas ou representados, não têm a noção do que é a sua vida. Mas eu tenho a noção, aliás, o Governo também tem a noção, por aquilo que sofre, mas eu tenho a noção exata do que é a sua vida. E queria agradecer-lhe. E na sua pessoa queria, a terminar, saudar todas e todos que dão alma a este Congresso. Em nome de todas e todos os portugueses, portanto de todo o Portugal, que vos agradeço a dedicação cotidiana
aquilo que é a nossa razão de ser e de viver, a nossa querida pátria. Muito obrigado.